Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas, pela expositora Márcia Matos, do Centro Espírita Isaac Lima. Boa noite, meus companheiros de jornada. Estamos aqui hoje reunidos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é A fé transporta montanhas. E o item é o 1. Antes de nós iniciarmos, o estudo da noite de hoje, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para que possamos agradecer pela essa oportunidade que nos dá de estarmos reunidos, mais uma vez para uma reflexão sobre os seus ensinamentos. Vamos nesse instante fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações para que possamos, em conexão com o Pai Maior, darmos graças por essa oportunidade, darmos graça por estarmos em Sua presença, Senhor, louvando a vida que nos presenteia a cada instante, a cada dia que acordamos e que ainda estamos neste planeta, para que possamos aprimorar os nossos ensinamentos, para que possamos aprimorar o nosso espírito. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dá. Obrigada por estar sempre conosco em todos os instantes, nos presenteando com a sua presença, com as suas dádivas, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida, pela saúde, pelo lar que temos, pela fé que possuímos e da qual acreditamos de estarmos sempre em Tua presença, a louvar, a agradecer. E como eternos pedintes que somos, Senhor, pedimos para que nesta noite, neste estudo, possamos em Teu nome, Senhor, falar. Em nome de Jesus, sobre o Teu Evangelho, levar a palavra que consola e que conforta os corações aflitos, aqueles sedentos, Senhor, de um amparo, de um norte. Faça, Senhor, a sua vontade sempre, mas que sejamos seu instrumento de trabalho e que possamos, Senhor, neste trabalho a qual nos envolvemos, de semear o Teu Evangelho. Sejam as nossas palavras, Senhor, a dos Espíritos amigos que estão aqui hoje para nos orientar. Obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Então, neste instante, nós aqui estamos e vamos iniciar então o estudo da noite de hoje. Eu vou iniciar o estudo lendo o item do Evangelho em que diz o poder da fé. É o item 1. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelho a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. E nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 e 19.
aqui há várias coisas que a gente pode tirar para reflexão nessa noite. Vamos para o nosso conceito de fé, E Jesus, Joana de Ângeles nos diz assim: a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Ela é natural e adquirida. Isso é Joana de Ângeles. Hamed diz assim: fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito. É uma crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. E no Consolador, pergunto a Emmanuel sobre a questão 354 do livro Consolador. Poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel nos responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocada pela luz do sentimento. Então, nós vemos que todos eles têm um conceito de fé, mas que nós sabemos que ela é inata a cada indivíduo. Nós nascemos com essa centelha da fé. Mas, como a Joana nos diz, ela é natural e adquirida, porque a fé natural é aquela que a gente já possui, mas que ao longo do tempo nós vamos adquirindo cada vez mais, fortalecer e dar um direcionamento à nossa fé, né? Aí até a gente saber ter a certeza de como fazer o poder da fé. O que a gente consegue através desse poder que a fé nos proporciona. Então a gente vai vendo que a fé ela é raciocinada ou ela é cega. E no início, a fé cega é aquela que não questiona. Você acredita e não pode nunca, jamais duvidar de nada. Era o que era empregado nas religiões antigamente, né? E aí veio a doutrina espírita e o que ela nos diz? Que a fé tem que ser raciocinada, a fé tem que ser adquirida. Então, nós podemos adquirir fé. Se eu não tenho fé, eu passo a ter, eu vou em busca e vou deixar de ser uma coisa abstrata, uma coisa que eu não tenho domínio da fé, e eu vou aos poucos desenvolver esse sentimento, essa certeza. Porque é diferente de você, como Emmanuel nos diz, é diferente de você dizer que crê e acredita. Eu sei que isso é possível. É diferente do que eu dizer, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe. E como eu sei que Deus existe, eu tenho essa certeza. Isso já está potencializado em mim, no meu espírito. Quando eu digo eu acredito na reencarnação, eu acredito. Mas quando eu afirmo eu sei que existe a reencarnação, eu tenho certeza absoluta disso. Quando eu falo, eu acredito na vida após a morte, quando eu digo, eu sei que existe vida após a morte, é diferente. Então, a fé, justamente isso. Você ter a certeza absoluta de que aquilo é concreto. Aquilo existe realmente. Então, e a gente vai desenvolvendo ao longo das nossas experiências, ao longo das nossas vivências que a gente vai tendo durante a nossa vida, né, da nossa trajetória. E aí, aqueles que não têm muita fé, ou que a fé não é uma fé raciocinada, ela pede a Deus, ele ora e pede a Deus, Deus, atende as minhas preces.
E quando eu tenho fé, eu vou dizer o quê? Deus, faça a sua vontade. Que eu possa compreender o que eu tenho que aprender com essa dificuldade que eu estou passando, com essa dor, o que isso quer me ensinar. Eu já não vou duvidar, porque quando eu tenho que passar por esse processo. E esse processo, ele está me levando a aprender, a ter a certeza de que eu tenho um pai que é amoroso, que me ama, que me criou e que ele quer o melhor para mim. E como diz que não cai um fio de nossa cabeça sem que o pai não saiba, então se eu tenho essa certeza, se eu sei disso, o que acontece? Eu vou ter certeza que tudo que eu estou passando vai acontecer de acordo com minhas necessidades e até quando Deus achar que eu tenho que passar por isso. Essa questão da pandemia, né, tão atual, ela só vai passar quando nós aprendermos a lição. Qual a lição? Da solidariedade, da fraternidade, da gente entender o que nós precisamos passar, né? De que nós temos que desenvolver a nossa potência. Ficou tudo fora do nosso controle. O homem não tem como controlar. A ciência não tem como controlar. Então tem que ser uma coisa acima, né, do homem. É divino. Então a gente tem que ter a resignação, temos que ter a paciência, é o que nós temos que desenvolver nesses momentos. E a fé, quando ela é adquirida, ela é calma, ela é pacífica. Ela confia que aquilo vai passar e que o melhor, que não seja o melhor que eu queira, mas que é o melhor para o meu espírito, que é o melhor para a sociedade, que é o melhor para a minha família. Né? Então, a gente tem que entender que nós temos o nosso livre-arbítrio e a gente faz as nossas escolhas. E a fé também, nós vamos obter aquilo que queremos de acordo com as nossas necessidades. E acreditando que nós temos que potencializar a nossa fé. Eu gosto muito da história de Abraão, de referência, porque ele é uma referência de o homem de fé, né? Sempre fala-se em Abraão. E aí, Abraão, um homem dito de tanta fé, ele é convidado, Deus pede para que ele leve seu filho para o sacrifício. E aí, quando chega lá no momento, né, o filho vai, pai, mas cadê o cordeiro para levar para o sacrifício? Porque era comum naquela época se fazer. E aí, quando ele chega no local do sacrifício, e ele olha e Abraão com o coração dolorido, porque tinha que sacrificar o seu filho. E ele vai com fé, chega no momento de pegar o filho para levar para o local, né, do sacrifício. Ele ouve a voz de Deus e Deus fala com ele. Abraão, homem de fé, né, pegue ali o cordeiro para o sacrifício. Então, em momento algum, Abraão, ele duvidou de Deus. Ele sabia que até o último momento aquilo poderia ser mudado. E se Deus, que é um Deus que diz que não matarás, por que ele iria exigir que um pai matasse o seu filho? Né? Para satisfazer um capricho, não é verdade? Então, olha o ensinamento, mostrando para a gente que ele confiava tanto em Deus que ele sabia que no último momento Deus não iria permitir que aquilo ocorresse e que seria solucionado aquele impasse ali naquele momento, que seu filho não seria sacrificado, de tamanha fé que ele tinha. Então nós temos que ter fé, que mesmo às vezes a gente parece que vamos perecer, né? Mas Deus não está no nosso momento e a gente vê que tudo muda. E aí a gente vai vendo que as coisas se ajeitam de uma forma em que a gente acha que não poderá ocorrer. Então nós devemos confiar que
tudo que Deus faz, Ele faz para que a gente possa melhorar, acreditar que Ele está no leme da situação, né? E Ele não vai deixar, porque Ele não nos criou para o sofrimento, para a dor, para nos punir, de maneira alguma. Ele nos criou e para que a gente seja feliz. Mas nós ainda nos desviamos e procuramos meios mais fáceis. E nos desviamos do caminho e não acreditamos em Deus e que Ele pode prover tudo aquilo que a gente há necessidade. E quando Jesus fala, né, para os discípulos, homens de pouca fé, por quê? Porque os discípulos não confiaram nele mesmo. Porque se eles confiam nele, eles poderiam ter curado aquele jovem, né, afastado aquele espírito dali, mas eles não acreditaram na sua potencialidade. E muitos de nós, às vezes, não acreditamos na nossa potencialidade. O Leon Denis diz que a gente tem que ter a vontade, direcionar a nossa vontade. Quando a gente aplica um passe magnético, a gente direciona o que? Os nossos fluidos de salutares, de cura, né? Quando a gente vai doutrinar um companheiro, e aí a gente vai dar uma orientação espiritual a esse companheiro. Então, a gente tem que confiar naquilo que a gente está fazendo. Então, se eu confio, se eu sei da minha potencialidade, da minha alma, eu posso muito bem dar um direcionamento àquele fluido. E ele vai ser benéfico, vai ser salutar, vai ser curador, como Jesus ele diz. Ele disse para a gente, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas a gente precisava, não é crer, acreditar em nós, na nossa potencialidade e acreditar em Deus, que tudo é de acordo com as nossas necessidades e com o nosso merecimento. Não é verdade? Então a gente precisa saber, quando ele fala nessa questão, que os discípulos eles tiveram não acreditaram em si. Né? Não é que eles não acreditavam em Deus, mas não acreditavam em si. E a questão da montanha, né? O que são essas montanhas? Representar aí são as dificuldades que nós temos, as nossas dificuldades pessoais, o nosso preconceito, o nosso egoísmo, a nossa má vontade de querer mudar, né? Nossas paixões orgulhosas, o nosso fanatismo ainda, né? Que muitas das vezes a gente quer que seja feito da nossa vontade. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou orar para Deus porque eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um emprego, mas eu vou pedir a Deus força, coragem, para que eu possa trabalhar para eu conquistar aquilo. Né? Às vezes a gente olha assim, né? Foi Deus que me deu esse carro. Não, eu consegui esse carro através do fruto do meu trabalho. Mas para isso eu tenho que pedir a Deus o quê? Saúde, sabedoria, né? Para que eu possa ter força, equilíbrio, trabalho para conquistar as coisas materiais, sim. Mas se eu tiver as coisas materiais, mas eu não tiver equilíbrio, eu não tiver saúde, eu não tiver boa vontade, eu não vou conseguir nada disso. Então, o que eu tenho que pedir a Deus é essa força, a força espiritual que eu necessito no momento, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem todas essas montanhas que são barreiras para que a gente possa transpor, e a gente tem que retirar essas barreiras do nosso caminho para que a gente consiga, né, transformá-las em habilidades. E quais são? Quando eu tenho as resistências, né, a indisciplina, a falta de ânimo, então eu tenho que ter a aceitação que muitas das vezes foge ao meu controle aquilo. Eu não tem que ser do meu jeito, mas do jeito que Deus quer que seja, né? É aceitar, resignar-se, né? Então eu tenho que ter a habilidade da boa vontade. Eu tenho que saber que eu tenho que ter metas espirituais a serem atingidas. E não só metas materiais, mas principalmente as metas espirituais. As metas
materiais vão sendo alcançados de acordo com a minha necessidade, de acordo com o meu aprimoramento espiritual, muitas das vezes. Então, eu tenho que ter honestidade, a caridade, desenvolver em mim essas potencialidades. Aí eu estou transportando as montanhas que me impedem de que crer em Deus. Porque quem crê em Deus, ele sabe que tudo vai passar, né? As dificuldades, a dor, né? A tristeza, tudo irá passar. Mas para isso eu tenho que ter a certeza. Até que tudo passe, eu tenho que ter a paciência e a perseverança de saber que aquilo ali é um momento de dificuldade que eu estou passando. Mas que o que todas as pessoas envolvidas naquele evento têm que passar. Então, eu tenho que saber que a fé ela é uma construção. Eu tenho um objetivo a atingir. E qual é o meu objetivo? E aí a gente vai vendo que o poder da fé, a gente vai aos poucos direcionando. E é quando eu confio, quando eu sei que tudo é de acordo com o que Deus quer que seja, eu entrego e eu acereno o meu coração. Porque eu sei que aquilo eu vou conseguir, não da maneira que eu queira, mas da maneira que eu preciso, da maneira que tem que ser, que Deus quer o melhor para mim. Porque Ele me criou, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se Ele sabe o que é melhor para mim, eu vou poder buscar e levar a outras pessoas esse desenvolvimento dessa potencialidade da fé. Não aquela fé fantasiosa de fanatismo, mas a fé que realmente nos esclarece. E o grão de mostarda, né, que ele fala ali, o que ele quer dizer? Que a gente precisa, entender que a confiança em que tudo é justo e certo e que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas. Alicerçar-se na palavra de Jesus. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Essa é a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Então, a gente precisa entender que a fé ela vai fazendo com que a gente possa ter esse desenvolvimento. E aí a gente vai compreendendo fatos que a gente passa na nossa vida em que seriam tão triste, tão sofrimento, mas que a gente vai ver por um outro lado positivo. Se eu preciso me reajustar através dos meus vícios, da gula, da bebida, da minha soberba, do meu orgulho, eu preciso ver o que eu preciso trabalhar. Então, a perda de pessoas queridas, aí a gente se desespera, E, na realidade, o que isso quer nos ensinar? A nós, o desapego, Desapegar das pessoas. E Jesus, ele fala, para a gente, nada é nosso, nada, a gente não possui nada, ninguém é nosso. Nós estamos aqui, somos passageiros, nesta jornada, mas uns vão antes, outros vão depois. Mas a vida continua. E para que a gente tem que acreditar que se a vida continua e nós acreditamos na vida após morte, nós temos a certeza que nós nos reencontraremos um dia. Então, a gente vai trabalhando e disciplinando as nossas dores, E aí a gente vai entendendo que as pessoas vão partindo e a gente vai entender melhor que é como se ela fosse fazer uma viagem. A gente vai fazendo esse preparo. Não, a pessoa vai viajar, ela foi viajar. Um dia eu me reencontrarei com ela. Pode demorar muito tempo, como a gente leva 30, 20 anos sem ver uma pessoa e um belo dia a gente reencontra aquela pessoa. Não é verdade? Então, e aí a gente vai vendo que são
necessidades que nós temos que passar e para que a gente possa fortalecer em nós a confiança em Deus, né? Porque fé é confiar, é saber que nós temos um Pai amoroso que olha por nós e que Ele, com certeza, Ele não nos abandona nunca e que Ele, com certeza, no momento oportuno e necessário, Ele fará presente. E Ele nos estende a sua mão, Ele nos consola, Ele nos abriga, Ele nos ampara. Através de irmãos que Ele põe no nosso caminho, né? Através de experiências que vai fazendo que a gente vai adquirindo essa maturidade espiritual, porque fé é uma construção da nossa maturidade espiritual, não é verdade? Então, a fé, ela é calma, ela é silenciosa, porque a pessoa que ela tem, ela possui já a fé solidificada, ela vai passar pelo sofrimento, mas ela vai ter a calma que acerena o coração. Aí tem uma historinha que conta que um menino estava no avião e que o avião passa por um momento de turbulência muito grande e os passageiros ficam apavorados, começam a chorar, a gritar, a orar. E o menino tranquilo, brincando com seu brinquedo, tranquilo. Aí a pessoa que estava do lado dele pergunta para ele: meu filho, você não está preocupado? O avião nessa turbulência toda e você está aí tão tranquilo, brincando. Aí ele falou assim: estou tranquilo. Eu falei assim: mas como você está tranquilo? Está todo mundo apavorado, com medo de morrer. Aí ele: não, eu tenho certeza que nada irá acontecer. Aí ele falou assim: mas como você pode ter tanta certeza assim? Porque o meu pai é o piloto deste avião. Então, Deus é o nosso pai. Ele é o piloto da nossa vida. Então vamos entregar as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas necessidades na mão dele. E vamos crer que ele irá fazer o que tem que ser feito. Acreditemos e continuaremos assim com tranquilidade, com paciência e resignação para conquistarmos cada vez mais e deixar que Deus faça o que é melhor para nós. Então, queridos irmãos, eu agradeço a vocês pela atenção, né, dessa bela reflexão, que falar sobre fé é uma reflexão muito bonita e que possamos, assim, trabalhar para solidificar essa fé em nós, né? E vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos para podermos agradecer a Deus a essa oportunidade que nos dá de podermos, nesses instantes que estamos passando, de mudança, de transformação no nosso planeta, né? E mudança e transformação em nós mesmos, porque não é só do planeta, a mudança é nossa, é em nós. Então vamos pedir a Deus que nesses instantes essa mudança seja feita para melhor, né? Confiando que tudo tem um propósito, e o propósito de Deus é que deixamos de ser um mundo de provas e expiações e passemos a ser um mundo de regeneração. Mas Ele conta conosco para que possamos desenvolver em nós a nossa potencialidade de poder querer melhorarmos a cada instante, acreditando que Ele está fazendo o melhor para nós. Nós precisamos desse remédio. É dolorido, está solitário, está nos deixando impotentes, mas é a necessidade do momento que nós estamos passando e que nós precisamos passar. Confiamos em Deus e vamos deixar que Ele faça o que é melhor para cada um de nós. E assim, acreditando, Senhor, que o Senhor, que é o nosso Pai, de amor e de bondade, que quer o melhor para nós, possa estabelecer em nosso íntimo, Senhor, a confiança, o amparo, a certeza de que Tu estás conosco. Envolva cada um de nós
espíritos encarnados e desencarnados, que necessitamos do teu amparo. Aqueles companheiros que ainda estão, Senhor, tão desesperados, possam encontrar em Ti o bálsamo que cura e que tranquiliza, fortalecendo, Senhor, os espíritos benfazejos que trabalham incessantemente para estabelecer a ordem, a disciplina, o amparo e o socorro. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos ser colaboradores desse processo da qual nós somos convidados por Ti a fazer parte. Obrigado, Senhor, por todas essas oportunidades que dá a cada um de nós de podermos nos aprimorarmos, que possamos aceitar o Teu convite, Senhor, e deixar que o Senhor faça o seu trabalho, confiantes que o Senhor está no leme dessa nau e que tudo será feito da melhor forma possível. Obrigada, Senhor, ampara e fortaleça cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. E assim, queridos companheiros, nós terminamos por hoje a nossa reunião embaixo dessa luz e dessa paz. Que assim seja. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 15 de março, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, pela expositora Tatiane Davi, do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Aguardamos vocês!